Olá pessoal, nosso assunto de hoje são Functions Storage Procedures, né? Funções e procedimentos armazenados. Vocês já devem conhecer esse assunto de outras linguagens, né? Mas ele funciona no banco de dados de forma um pouquinho diferente, né? No caso, nosso banco de dados é o Oracle, né? Nosso sistema gerenciador de banco de dados, né? Vamos só lembrar, né? O que é um bloco anônimo, né? Aqueles programas que a gente constrói em PL/SQL, tá, para serem executados, né? Só que eles são executados e terminou a execução, eles, pum, somem, né? Desaparecem, né? Enquanto que uma storage procedure, uma função, eles não desaparecem, eles ficam armazenados no sistema gerenciador de banco de dados, né? É muito simples, né? Eles são subrotinas, subprogramas que são chamadas por um programa principal, que a gente chama de programa chamador, são executados e pronto, terminam a tarefa dele, né? Tá certo? E o programa chamador continua executando seus próprios procedimentos, né? Suas próprias instruções, certo? Bom, aqui, olha, nós vemos um programa, né, um bloco anônimo, né, só para lembrar vocês, né, que esse set server output on, né, é só para configurar o ambiente para que as nossas impressões sejam mostradas na tela, né. Aqui na área de declaração, que vocês sabem que era a declaração de variáveis, de cursores, de constantes, etc., né. Temos aqui uma variável vsal, number, uma vparse number e um resultado. Para que nós vamos fazer esse bloco anônimo? Bom, o objetivo desse bloco anônimo seria o seguinte, seria selecionar um determinado empregado, tá? Capturar o salário desse empregado e através do percentual fazer um cálculo que nos mostrasse qual foi, por exemplo, o cálculo de INSS utilizado, tá? Nós jogaríamos para dentro do resultado, nós jogaríamos a variável vsal, né, que conteria o salário selecionado aqui, né? O salário foi selecionado, foi jogado para dentro da variável vsal, né? Nós usamos um select into, que é a forma de fazer o select dentro da instrução em PL/SQL, né? Se nós não quisermos fazer um cursor, né? Se nós queremos retornar apenas uma linha, nós usamos select into. Bom, dessa forma aqui, esse resultado receberia esse cálculo, né? Poderia ser, por exemplo, o cálculo do INSS, né? Nós imprimiríamos esse resultado e ok. Bom, tudo bem, ótimo, tá? Mas como dissemos, um bloco anônimo desaparece no momento que ele termina a execução, né? Ele faz o que tem que fazer e desaparece. Bom, o que isso tem a ver com funções e procedures, né? O que isso tem a ver? Tem a ver que é o seguinte, na procedure, na função que fica armazenada, você pode ter utilizado, né? Você pode utilizar essa função e essa procedure para N programas, né? Ser chamado por N programas, né? O que isso faz? Faz com que o código seja reduzido, né? Se você pode armazenar uma subrotina, essa subrotina faz uma determinada tarefa e ela pode ser chamada por dezenas, centenas, milhares, sei lá, de programas chamadores, significa que você vai economizar uma quantidade muito grande de código, além desse código já ter sido testado antes, né? Você não precisa testar toda hora que você faz o código, né? Imagina o seguinte, se nós fizéssemos esse código aqui neste programa e nós depois quiséssemos utilizar esse mesmo cálculo em outro programa, nós teríamos que fazer essa linha também em outro programa, né? Agora imagina o seguinte, né? Se eu fizesse uma procedure, né? Um procedimento armazenado, né? Que recebesse o salário, recebesse o percentual e devolvesse o resultado. Bom, tudo bem, faz a mesma coisa. Porém, este pequeno pedacinho de código, esta subrotina, poderia ser chamado por centenas de outros programas. Ou seja, você não precisa fazer de novo, né? Ok? Entenderam o objetivo de uma subrotina? Seja função ou seja procedure, o objetivo é economizar código. O objetivo é ter esse código armazenado para ser chamado por quantos programas dele necessitar. Tá certo? Ok? Bom,
Aqui eu acabei dizendo, né, todo esse conceito, né? Essas subrotinas, elas podem receber parâmetros, vejam, no caso aqui, uma rotina que nós vamos criar, chamada calcula, né? Vamos calcular recebendo o salário, o percentual e o resultado que vai ser retornado, tá certo? Ok? Bom, é interessante, tá, vocês entenderem o seguinte, não é para construir uma procedure ou uma função com centenas de linhas, fazendo dezenas de coisas, tá? Uma procedure e uma função, ela é feita para ser utilizada em uma tarefa específica, tá certo? Por exemplo, selecionar um determinado tipo de item, executar um cálculo sobre esse item, tá? Apresentar determinadas informações, gravar em outra tabela, tá certo? Se você fizer N coisas nessa subrotina, você na realidade estaria fazendo um programa completo. Tá? Essa subrotina não vai servir para ser utilizada para outras rotinas ou para outros programas. Então, entendam o seguinte, procedure e function deve ser utilizado para fazer uma tarefa específica. Este é o grande objetivo da subrotina, tá certo? Não que impeça vocês de fazerem, por exemplo, 2 tarefas numa subrotina, mas ela provavelmente não vai servir para a quantidade de programas que poderiam chamá-las, ok? Tá certo? Bom, nós podemos chamar essa procedure através de um bloco anônimo, né, ou através do comando execute, tá? No caso, quando nós estivermos usando uma interface tipo SQL Developer, tá certo? SQL Plus, ok? Tá? Vocês sabem que procedures nós poderíamos chamar também através de uma instrução Java, tá certo? De Python, enfim, a linguagem que nós quiséssemos utilizar para chamar essas procedures, né? Mas aí nós teríamos que entrar especificamente em cada linguagem, certo? Bom, no caso da função, ela tem que ser chamada por um select, ok? A função é usada dentro de um select, enquanto que as procedures são usadas dentro de programas, dentro de blocos anônimos, ou chamadas aqui no Developer ou no SQL Plus através de execute, ok? Bom, vamos lá. As funções normalmente devem ter apenas parâmetros de entrada. Nós vamos ver isso mais para frente, né? As histórias de procedures podem ter programas de entrada e saída, tá? As funções podem ser chamadas dentro da história de procedures, porém as histórias de procedures não podem ser chamadas dentro das funções, ok? Bom, aqui tem alguns comandos muito importantes que vocês precisam conhecer, né? Alguns conceitos também, tá? O texto de origem, código-fonte e a forma compilada, P-code, dos subprogramas, procedures e funções, eles são armazenados no dicionário de dados, né, do sistema gerenciador de banco de dados. Quando um subprograma é chamado, o P-code é lido a partir do disco e, se necessário, executado. Uma vez que tenha sido lido do disco, o P-code ele é armazenado na parte compartilhada do pool da SGA, do System Global Area, né? Esse System Global Area é uma parte da memória que foi reservado pelo sistema gerenciador para gerenciar, né, os programas e os dados desse sistema gerenciador, tá certo? Tem um vídeo aí que vocês podem ver no meu canal, tá? Mostrando como é que essa System Global Area é executada, tá? Como é que ela funciona, né? Tem outras coisas também, né? A gente fala da instância Oracle, né? Então abrange dentro da instância Oracle, tem essa System Global Area, tá? Que também funciona dentro da instância. Vejam o vídeo que vocês vão entender como é que funciona isso, né? Pensem o seguinte, ele fica armazenado na memória, tá? E sempre que necessário ele é utilizado, ok? Bom, é óbvio que aqui também, né, nós vamos ter que dar direito de uso a esses usuários, né? Vamos ver aqui para frente, tá? Então, comandos importantes. Para você verificar o status de uma procedure, é este comando aqui, tá certo? Não vou ler, tá? Mas ele seleciona os dados da procedure, tá? Se você der o nome da procedure, ok?
para você verificar quais são os seus procedures. É esse comando aqui, ó, tá? Ok? Só que você tem que dar o objeto do tipo procedure. Se você quiser dar o objeto do tipo function, ele vai procurar as funções do seu usuário, certo? Se você for o administrador, ele vai te mostrar todas. Para visualizar o código-fonte, é este comando aqui, ó, para você selecionar o texto, né, do código-fonte do usuário, onde o nome da procedure for esta, né, e ordene por linha, né, esse código-fonte. Para eliminar uma procedure, simples, drop procedure, nome da procedure. Se fosse uma function, drop function, nome da função. Para mostrar os erros, se você estiver executando uma procedure, se você der esse comando aqui, show errors, ele vai mostrar o último. Mas se você der o nome da procedure, ele mostra de uma procedure que porventura não seja a última, ok? Para a função é a mesma coisa. Para você dar direitos de uso de uma procedure a outro usuário, né, tá certo? Para que outro usuário possa incluir nos programas dele aquela procedure ou aquela função, grant execute on, né? Então, o nome do usuário, né, o esquema do usuário, B, né, por exemplo, Scott, né, ponto, o nome da procedure, to, para o usuário A, tá certo? Por exemplo, José, ok? Aí esse José passa a ter os direitos de usar aquela procedure, a não ser que você revogue futuramente. Para criar procedures, o esquema precisa ter o privilégio create any procedure. Então, para que você possa criar procedure, o seu esquema, ou seja, o seu usuário precisa ter direito a isso aqui, ó, né? A esse privilégio, tá certo? Então, o administrador Oracle precisa te dar este privilégio aqui, tá? Ok? Se você tiver um administrador, se você for administrador, basta você dar esse comando aqui, ó, grant create any procedure to nome do usuário. Aquele usuário pode passar a criar procedures de function. Bom, vamos ver aqui, ó, tá? Como é que funcionaria no programa principal? Nós já mostramos lá em cima, mas vamos rever aqui, né? Então tem a área de declaração, variáveis, cursor, tá certo? Por exemplo, tá? Ok? No cursor nós podemos incluir uma função criada, né? Então, parâmetros, as colunas, etc, tá certo? Ok? Por exemplo, poderia ser uma função de elevação à potência de uma determinada coluna, certo? Essa função já é construída no próprio sistema gerenciador, no próprio banco de dados Oracle, tá certo? A própria linguagem já tem essa função. Porém, se você construir uma função, você pode também dar esses parâmetros aqui, tá? Com as colunas as outras colunas que você quiser, etc. From, tabela, join, condições, etc. Tá? Aqui você pode chamar procedure, aqui você pode chamar procedure dando os parâmetros, né? Tem que fechar o parênteses aqui. Aqui, se você for selecionar, por exemplo, colunas, tá certo? Com select int, por exemplo, tá? Você poderia dar, por exemplo, uma função criada por você, os parâmetros, colunas, etc. Aqui é só um exemplo, as exceções, etc. Tá? Nós já vimos isso lá em cima. Tá? Para criar uma procedure, você pode criar ou regravar essa procedure, né? E dar os parâmetros. Bom, esse regravar aqui é o seguinte, é para facilitar a sua vida, tá? É para você não ter que eliminar, toda vez que você vai alterar a procedure, vai ter que fazer uma alteração na procedure, né? Então, se você criar ou regravar, usar esse comando aqui, ó, tá? O replace, ele já regrava em cima, tá certo? Isso às vezes pode não ser útil, tá? Mas muitas vezes facilita a sua vida, tá certo? Mas se você quiser controlar, né, como estava a procedure anteriormente, como é que ficou agora, isso vai te matar, né? Isso vai te atrapalhar, porque ele vai regravar em cima, então você perde como era antes, tá? Então, aqui a procedure, por exemplo, procedure y, né, parâmetros, tal, select e tal. Ok. Bom, estrutura básica de uma procedure é essa, então, né, create or replace, né, o replace opcional, a palavra-chave procedure, o nome da procedure, a lista de parâmetros, a palavra-chave is. Aqui uma declaração de sessão, né, então begin, tá? Então você poderia, por exemplo, aqui no declare, por exemplo, colocar variáveis, tá certo? Fazer aquilo que nós fazemos num programa normal, né, num bloco anônimo.
Dentro do begin, você pode colocar a execução da procedure, tá certo? Por exemplo, fazer uma seleção, fazer um teste com if, fazer um loop, tá? Você pode fazer aqui dentro da procedure ou da função o que você faz num programa normal PL/SQL, ok? É um programa PL/SQL, certo? Uma procedure armazenada. Bom, vamos fazer um exemplo, tá? Então aqui, ó, eu vou dropar essas tabelas que já existem, né? Departamento empregado, tá certo? Embora nós vamos usar nesse exemplo aqui só de empregado, tá? Mas como ela tem um relacionamento, o departamento tem um relacionamento de chave primária com chave estrangeira na tabela empregado, então eu vou criar as duas, né? Vou eliminar as duas e vou criar as duas de qualquer forma, certo? Ok? Vou criar de novo, tá? Então, crio aqui as tabelas, ok. Ela tem o número do empregado, o nome do empregado, salário, tá? Data de emissão, a ligação com a tabela departamento, né? Aqui a chave estrangeira, tá? Referência departamento, tá ok. Então, vamos criar essas duas de novo. Certo? E vamos aqui inserir dados na tabela departamento, para não ficar sem nada, e vamos incluir dados de empregado. Então, estou incluindo aqui empregado José, ele é o número 100, tá? O salário dele é 2.000, foi admitido nessa data, está ligado ao departamento 1, e assim por diante, e outros empregados, tá? Ok? Vou mostrar um pouco aqui para cima para vocês verem que foi inserido, tá? Bom, agora nós vamos entrar naquilo que eu acho a parte mais difícil de procedures e funções, tá? É o modo como você passa os parâmetros, tá? Como eles são recebidos nas procedures e nas funções, tá? Então, são três modos, tá? Primeiro modo é o modo in. Ele passa um valor do ambiente chamador, por exemplo, daquele programa, para a procedure. Este valor ele não pode ser alterado dentro da procedure. A gente chama isso de passagem de parâmetro por valor, tá? Então, sempre que vocês criarem, né, um parâmetro a ser recebido no modo in, dentro de uma procedure, dentro de uma função, dentro da função não precisa, a gente vai ver mais para frente. Mas sempre que vocês criarem no modo in, esse valor vai ser recebido, vai ser utilizado dentro dessa procedure, função, mas não pode ser modificado, ok? Aquele valor não pode ser modificado, ele pode ser usado para fazer um cálculo, mas ele não pode ser modificado. Naquela variável, naquele parâmetro recebido, ele não vai ser alterado. O modo out, ele passa um valor da procedure para o ambiente chamador. Essa passagem é por referência, tá? Então, ele não vai utilizar o valor que ele for recebido por esse modo out, tá? Ele não vai utilizar lá dentro, nós vamos mostrar um exemplo, tá certo? Ele só pode utilizar esse modo out para enviar um valor para fora, ok? O modo in-out é uma mistura dos dois, tá? Ele pode receber um valor do ambiente chamador e aquele valor, com aquele nome, naquela variável, naquele parâmetro, ele pode ser modificado e pode ser retornado, né? Pode voltar para o ambiente chamador através da passagem de parâmetro por referência. Simplificando isso, o modo in recebe, mas não modifica o valor recebido naquele parâmetro. O modo out, se algum valor for enviado, o parâmetro modo out não transferirá para a procedure o valor enviado pelo programa chamador. Mas esse parâmetro vai servir para enviar um resultado da procedure ao programa chamador. Não use quando você quiser mandar com execute, tá? Então note, no in-out, in-out é a junção de in com out. Então, pode ser recebido, pode ser modificado e pode ser devolvido. Também não use com execute, tá? Mande através de um programa chamador. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, tá? No modo in.
Olha só essa procedure, né? Vamos fazer aquele código que nós vimos lá em cima no começo do vídeo. Create or replace procedure. Proce calcula. Então recebe valor 1 no modo qual? Modo in. Vai receber um valor no modo in. E o valor é um número. Number. Vírgula. Vai receber um valor number, um valor 2. Ah, por que não tem o modo in aqui? Não precisa, porque quando é in, é default. Se você não colocar nada aqui no modo, ele sabe que é in, ok? Bom, palavra-chave is. Aqui criamos uma variável dentro da própria procedure, chamada result, do tipo number. Então, olhem aqui, né? Eu vou até mandar para baixo para ficar mais, né? Vou indentar, tá? Ok? Então, olha, criei uma variável result. Nessa variável, o que eu joguei para dentro dessa variável, né? Joguei o valor 1 multiplicado pelo valor 2 dividido por 100. E imprimi esse resultado, ok? Bom, como é modo in aqui, a passagem é por valor, então eu posso usar o execute. Então, olha, vou executar mandando 2012, né? Então, ele vai me fazer esse cálculo e vai me dar o resultado, ok? Tá? Então, vou limpar aqui, tá? Vamos ver, tá? Opa, o que teve aqui? O que teve aqui? Próximo calcular, ah, que legal, olha. Não foi de propósito, tá? Como que eu vou executar uma procedure ou uma função se eu ainda não compilei, né? Porque lembrem, uma procedure ou uma função, ela é compilada, né? Tá certo? E fica armazenada. Ok? Quando é chamada, vem do disco para a memória e lá ela fica disponível para quem precisa usar. Então, ó, vou limpar aqui, certo? E vou compilá-la. Certo? Vamos ver. Compilou. Ok. Se tivesse algum erro, ela mostrava criada com erros. E você precisaria corrigir e compilar de novo. Tá? Então, vou aqui usar o set cerebral output on também para configurar o ambiente para ele mostrar na saída. Tá? Já serve para outros programas chamadores lá para baixo. Então, agora, vamos ver se ele faz. Ah, que legal, feito com sucesso. Então, o resultado é 240. 12% de 2.000 é 240. Então, olha só. Eu mandei para a procedure o valor 1, 2.000. O valor 2, 12%. Ele fez o cálculo e me devolveu o resultado. Tá certo? Bom, mas só isso? Estamos fazendo um exemplo simples, né? Nós poderíamos colocar o código que nós quiséssemos aqui dentro. Ok? Vamos passar agora para... Se eu quisesse, né, eu poderia pegar esses valores, ao invés de mandar um valor fixo, pegar esses valores através de uma variável de substituição. Né? Variável de substituição, vocês sabem que recebem um valor. Né? Então, vamos lá. Vou digitar aqui 3.000, valor de salário, vou digitar o percentual 10. Né? Então, que valor que ele me trouxe? Ok, 300. Né? Então, fez legalzinho, né? Vamos limpar aqui. Certo? Agora, olha, esse programa aqui é aquele igual àquele que nós vimos lá em cima, só que ao invés de eu executar o código aqui no programa, eu chamo a procedure. Certo? Então, vamos lá. Vamos executar. Informe o valor. Ah, não gostei dessa. Informe o valor. Ok. Digite o percentual, certo? Informe o valor, eu não quero. Então, digite o número de funcionário. Certo? Vamos rodar de novo aqui. Digite o percentual. Ok. Digite o percentual. Então, vamos rodar de novo. Ok. Vamos rodar. Informe o valor para o percentual. Vamos para 10%.
digite o número do funcionário. Vocês lembram? Eu tenho lá o 100, o 101, o 102, o 103 cadastrados, né? Então vou dar o funcionário 102. O que deu de errado aqui? Ó? Símbolo percentual quando era esperado, né? Acho que eu não coloquei o símbolo percentual aqui, né? Ok. Olha só, por isso que dava esse errinho, né? Aqui, ó. Tava faltando aqui um underline, né? Não posso ter valores separados, né? Por isso que dava aquele errinho, né? Então eu testei para ver onde que estava o erro, né? Desculpa, né? Vamos lá. Agora não vai dar erro, ele vai escrever certinho. Ok, digite o valor para o percentual. Então vamos dar 10% e o número do funcionário é o 102, que eu cadastrei lá em cima, tá? Ok, ó, o salário do empregado é 3.000, o resultado é 300. Onde que ele pegou esse empregado? Salário. Ele selecionou o salário, jogou dentro da variável VSAL, criada aqui em cima, certo? Para aquele funcionário que eu queria que buscasse, né? E aí ele mandou o VSAL e o VPERS para essa procedure aqui, para que ela fizesse o cálculo e devolvesse. Tá certo? Legal, né? Então vejam só, no modo IN, ó, tá? Manda os valores, simplesmente utiliza os valores e manda a resposta depois, ok? No caso da resposta eu coloquei como uma impressão na tela, tá? Agora aqui, ó, eu vou mudar isso aqui para baixo, ó. No modo Alt, esse modo Alt é só para voltar, certo? Mas por que você está recebendo aqui, tá certo? Por que você está recebendo esses 3 valores aqui, tá? Bom, só para mostrar para vocês, tá? É o seguinte, eu vou fazer 2 exemplos. Eu vou usar o VResult aqui, ó, para receber o valor 1, o valor 2 dividir por 100, tá? Só que eu vou também, num outro exemplo, mostrar esse VResult recebendo um determinado valor vindo do programa chamador, tá? Vindo do programa chamador para ver o que acontece com ele, tá? Então, ó, vou limpar aqui. Lembrem-se, Alt não pode receber valor. Recebe, mas não utiliza. Enquanto que modo IN só recebe. Ok, compilei. Tá? Olha, se eu fizer isso aqui, vai dar erro, tá? Porque eu não posso mandar valor por referência para o modo Alt. Ó. Vou executar e vai dar erro só para vocês verem, tá? Então, vou inserir no salário, 2.000, por exemplo, vou inserir um percentual, vou inserir um valor para enviar, que não seria utilizado, tá? Ok, olha o erro que ele deu, dizendo que essa expressão não pode ser usada como destino. Por quê? Eu não posso enviar um valor por referência no modo Alt, tá? Então, daqui não pode ser executado, né? São aqueles avisos que eu dei lá em cima, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos criar então este mesmo bloco de código anônimo, vai criar uma variável VSAL, vai criar uma variável VPERS, né, que nós vamos digitar o percentual. Nós vamos mandar um valor, ó, tá? Para acumular, tá? Ele não vai utilizar esse valor, certo? Não vai utilizar, tá? Ok? Nós vamos chamar essa procedure aqui depois, tá? Ele vai enviar VSAL, VPERS e VResult, mas não vai usar VResult porque o modo aqui do VResult está como Alt, ele não vai usar, certo? Ele vai usar só para devolver o valor, tá? Então vamos fazer aqui. Então vamos lá. Vamos executar. Então informe o percentual, 10%. Digite um valor para acumular. Vou mandar 1.000, ver se ele acumula naquele valor. Que funcionário? 102. Bom, olha só, ele devolveu, ó,
300 é o resultado. Ele tirou 10% de 3.000. O que ele fez com esse 1.000 aqui? Nada. Não fez nada. Por quê? Porque aqui ele está em modo Alt. Modo Alt não é para receber. Modo Alt é só para devolver. Vou fazer um exemplo diferente agora para vocês. Ó, vou usar esse result para ver se ele acumula. Aqui eu não acumulei, certo? Vamos ver se ele acumula esse valor. Vamos lá, vamos executar de novo. Vamos compilar a procedure de novo. Beleza. Tá apanhando aqui com... Então vamos compilar ela de novo. Tá diferente aqui, ó. Aqui eu estou tentando acumular 100. Desculpe, opa. Não, nada disso. Estou tentando acumular o result que eu vou enviar do programa chamador, tá? Então, olhem só. No programa chamador, eu vou digitar um valor para ver se ele acumula. Mas nós sabemos que quando o parâmetro é no modo Alt, ele não vai utilizar o valor. Aquela variável serve para retornar valor, não para utilizar, né? Não para receber e utilizar. Então vamos lá, digite um percentual, 10% de novo. Digite um valor para acumular, um teste para acumular. Eu vou digitar 3.000. Agora digite funcionário. Vocês sabem que 10% o salário do funcionário é 3.000, né? Não vai trazer de volta, tá? Então vamos digitar o 102. O 102, ó, o salário do empregado era 3.000. O percentual é 10. Olha só, eu mandei acumular 3.000 ali. O resultado é, ó, ele deu erro. Por que ele não trouxe nada? Por que ele não trouxe nada? Pelo seguinte, ó, quando você acumula um valor null aqui, ó, com estes valores, com o resultado desse daqui, você acumulou um valor null, que aqui ele recebe como null. Você mandou um valor e recebe como null. Quando eu somei esse valor null aqui, o que aconteceu? Não voltou a nada, ok? Então vamos voltar ao correto, tá? Vamos inibir aqui, acumular esse valor, tá? Vamos fazer de novo a compilação dessa procedure, tá? Ok, compilado, tá? Aqui, ó. Se eu quiser, eu posso mandar o valor apenas para mostrar para vocês que ele não vai utilizar. Mas vocês sabem que ele não vai utilizar valor nenhum para somar ali, né? Então, ó, Alt é só para voltar. Ele não utiliza o valor que você enviar. Então, vou digitar o percentual 20. Vou usar aquele mesmo empregado 102, tá? Na realidade eu digitei 102 para acumular, né? Vamos ver se ele acumula 102, né? Vou digitar de novo aqui o 102, né? Vamos ver se ele acumula 102, tá? Ó, o salário do empregado é 3.000, 20%, o resultado é 600. O que ele fez com aquele 102 que eu digitei erroneamente, né? Como se fosse um valor para ele acumular. Não fez nada. Vamos fazer de novo, tá? Para ver. Então, digite o percentual, 30%. Digite um valor qualquer para acumular, 5.000. O que ele vai fazer com isso? Nada. Digite o número do funcionário. Vamos ver um funcionário diferente, 101. Então, olha, o salário do empregado é 4.000, o percentual é 30%. O resultado final, 5.000? Não, né? Tá certo? Eu não fiz nada com esses 5.000. O resultado do cálculo é 1.200. Vou até mudar aqui, ó, tá? Esse resultado final, não. Daqui é o seguinte, né? Foi acumulado? Não, né? Vou rodar de novo este programa, tá? Só para vocês verem, para não ficarem confusos. Certo? Vamos ver. Digite aqui um percentual, 40%. Digite um valor qualquer para acumular, 2.389, 23.890. Vamos ver se esse valor acumula. Digite o número de funcionários, 101.
Vamos ver o que ele fez. 4.000, percentual 40%. Foi acumulado isso daqui? Não. Ele trouxe o resultado de 1.600 normal. Então, quando você manda como out, não vai fazer absolutamente nada com aquilo, tá certo? E se você tentar utilizar esse valor que foi enviado, o que ele vai acontecer? Vai voltar nulo. E quando for o modo in-out, esse daqui vai dar certo, eu posso mandar um valor e ele vai utilizar aquele valor. Vamos compilar, Eu aqui estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na de cima, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês que se eu mandasse um valor para ser acumulado como in-out, ele acumularia. Vamos compilar, compilamos. Essa procedure chama calcula in out. Agora, neste programa, vou digitar o percentual, vou digitar um teste para acumular. Tá? Vou fazer a mesma coisa, ele vai pesquisar um empregado. Tá? Ok. Tá, vamos lá. Aqui eu poderia colocar o valor que eu mandei acumular também, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos copiar e vou mandar ele colocar o valor que foi acumulado também. Tá? Mandamos acumular, e aqui eu vou colocar o ver resultado. Aqui, vou fazer um resultado, ok? Tá? Então o valor que eu mandar nessa variável resultado como in out, ele vai acumular. Vamos fazer o teste primeiro sem acumular nada, tá? Então, vamos rodar. Informe o percentual, 20%. Informe um valor para ser acumulado. Vamos ver se 101, né? Tem algum erro aqui, tá? Vamos ver qual foi. Digite um teste para acumular. Aqui deve ter algum erro, mandamos acumular resultado. Onde está o erro? Coluna linha 4, coluna 27. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ao invés de colocar um e-comercial, o que coloquei? Um underline, por isso que deu erro. Tá? Então vamos, corrigimos e vamos rodar de novo. Vamos lá. Digite um valor por percentual, 20%. Agora sim, digite um valor teste para acumular, 2.000. Qual o número do funcionário? 101. Vamos ver o que ele fez. Bom, o salário do empregado é 4.000, mandamos acumular 2.000, o percentual é 20 e o resultado é 800. 20% de 4.800. Ele não acumulou, certo? Mas você queria acumular? Não, mas na procedure não está mandando acumular, tá vendo? Só o valor 1 multiplicado pelo valor 2 dividido por 100. Por isso que o VResult recebeu. Agora vamos fazer um teste diferente, Vou inibir aqui e vou liberar aqui, tá vendo? Quando era só out, não adiantou. Como out ele não poderia receber um valor para ser utilizado, ele simplesmente acumulou null aqui. Somando null com este valor, resultou null. Então, não deu certo. Mas in out vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Vamos compilar de novo, sempre, né? Tá? Opa, o que aconteceu? O que aconteceu? Por quê? O que aconteceu? Aqui, estou colocando um comentário sem inibir esse comentário, né? Ô, rapaz, tá? Vamos ver aqui, agora vai dar certo. Tá? Ele não podia compilar o comentário, né? Compilou, certo? Então vamos fazer aquele bloco mesmo para mandar agora, só que eu vou mandar sim um valor e ele vai acumular. Porque é in out, ele pode receber e devolver. Então vamos lá. Digite o percentual, 20%. Vou mandar um valor bem estranho aqui para ele acumular. Ok? Vou mandar um valor menor, mas 75.657, só para dar para falar. E aqui eu vou pegar o funcionário 101.
O que aconteceu? O que aconteceu? Numérico, percentual, número grande demais. O que eu fiz? Eu não dei o tamanho suficiente para acumular esse número. Vou mandar um número um pouco menor, tá? Então 20, então vou o valor para acumular, vai, 2.000, vai, parar de inventar, né? 101, ok. Aquele lá não aceitou que o valor era muito grande, né? Eu não tinha criado um tipo tão grande que nem aquele, ó. Salário do empregado é 4.000, mandamos acumular 2.000, percentual é 20. E aqui deu quanto? 2.800, ou seja, ele acumulou esses 20, esses 2.000 com os 800 que foi calculado aqui pela Procedure, certo? Ok? Entenderam? Tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos mandar percentual 10%. Vamos mandar um número quebrado e vamos mandar o funcionário 101. Vamos lá. Olha só, o valor do salário do empregado é 4.000, mandamos acumular no resultado 4.354, percentual para ser calculado daqueles 4.000 é 10, então deu 4.754, certo? Ok? Por quê? 4.354 mais 10% de 4.000 mais 400 dá 4.754. Então, quando for em Alt, quando você criar no modo em Alt, ele tanto recebe o valor, pode utilizar esse valor aqui dentro e devolve esse valor neste resultado. Devolve o cálculo neste resultado, certo? Lembra? No Alt ele podia devolver, mas ele não poderia utilizar o valor recebido aqui. Legal? Vamos passar agora para a função, uma função exatamente igual à Procedure. Qual a diferença da função? Ele retorna sempre um valor, pode ser um char, pode ser um varchar, pode ser um numérico, mas ele retorna, tá certo? A sintaxe é quase que exatamente igual, tá? Então aqui eu vou acertar, né? Que é o corpo da função, tá? Create or replace função, function, o nome da função, os parâmetros, pode ser in, out, mas pessoal, boa prática, só in, porque se a função vai retornar o valor, ó, o tipo de retorno, tá? Ela sempre vai retornar um valor, tá? Aqui sempre vai ter return alguma coisa, certo? Então não há necessidade de usar out ou in out, ok? Tá? Então, vamos fazer o mesmo exemplo, né? Uma função de calcula, só que, ó, vejam só, aqui tem o return e result, tá certo? Ok? Recebe um valor no modo in, valor 2 no modo in, nem precisava colocar porque in é default. Return um número, esse daqui tem que ser acrescido, né? Que não tem na Procedure. O que vai retornar? Vai retornar um number, vai retornar um varchar, tá? Ok? O is, né? Vai retornar um número que vai ser jogado dentro de vResult. Tá? E aqui, ó, fiz o mesmo cálculo e retorna em vResult. E vai ser usado em uma seleção, ok? Então vamos fazer aqui um exemplo prático. Então vamos compilar primeiro, né? Vamos ver se não vai dar nenhum erro, né? Está dando muito erro essa apresentação. Compilou, ok. Né? Agora, ó, vou fazer aqui aquele programinha, certo? Aquele programa chamador, tá? Que quando é executado, depois de executado desaparece, né? Enquanto que a Procedure e a função não vão ficar lá, tá? Então, olha só, tá? Vamos supor que fosse um percentual de INSS que eu quisesse calcular. Aqui, neste programa pode ser percentual de INSS, no outro programa pode ser um outro cálculo, não importa. A função vai ser usada para N programas, tá? Então, olha, criei uma variável de vemp para na tabela empregado selecionar o número do empregado, o nome, o salário, dei um percentual de INSS, tá? E criei um cursor aqui, ó,
um cursor, né, vai receber o resultado de um select, né, de uma seleção. Podia ser um select aqui embaixo, mas como é cursor eu tenho que criar aqui dentro de declare, né, da área de declaração, tá? Então já vou acertar aqui uma coisa. Então olha, criei o cursor chama mostra func, mostrar função, legal, né? Is, palavra-chave, select, selecione número do empregado, nome do empregado, salário, e aqui ó, uso o que? A função calcula func, tá? Da coluna salário, tá vendo? Ó? Calcula func da coluna salário, tá? Com o percentual de INSS. Então ele vai selecionar a coluna salário, vai pegar o valor e já vai multiplicar pelo percentual de INSS. Então, ó, calcula func, vai pegar o salário, vai mandar o salário lá para a função, vai mandar o percentual de INSS que você quis informar aqui, que o usuário informou aqui, tá? Então, vai mandar dois parâmetros, tá? A procedure vai fazer o cálculo e vai retornar o resultado, ok? Vamos ver então se dá tudo certo, né? Aqui eu mandei imprimir mais algumas coisas, né? O número do empregado, o nome, o salário, o percentual calculado, tá? Então, digite um percentual. Ó, eu quero que ele calcule 20%. Vamos ver. Ok. Então, olha. O salário era 5.000. O empregado... Aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Eu fiz um pouco diferente aqui, eu não percebi. Olha, eu fiz e acabei... Aqui eu não peguei só um funcionário. Eu peguei todos os funcionários da tabela empregado. Viram? Tá? Então ele me imprimiu todos da tabela empregado. Então, ó, começou com o empregado 100, o nome do empregado José, o salário 2.000, o valor de INSS 400. Tá? 20% de 2.000, 400. O empregado 101, nome do empregado Júlio, o salário 4.000, 20% de 4.800. Empregado 102, o nome do empregado Carlos, o salário 3.000, o valor do INSS 600. E assim por diante, tá? Eu tinha feito para pegar todos os empregados, né? Tá? Eu podia colocar, vocês sabem, né? Eu podia colocar, escrever isso aqui, né? Colunado, né? Nós já fizemos isso em vários programas, tá certo? Aqui é só para dar um exemplo para vocês, né? Depois a gente pode acertar e colocar colunado, ok? Então vocês viram? A diferença basicamente de uma função para uma procedure, tá? É que você sempre vai retornar um resultado, seja um valor, uma palavra, uma chave, né? Desculpe, que chave? Um char, né? Um varchar, tá certo? Um número que você quiser também, tá? Um resultado de um valor, tá? Mas sempre vai retornar um resultado, tá? E aqui você tem que escrever qual é o tipo de resultado que vai retornar. Um return number, return varchar, return char e assim por diante, ok? Essa é a diferença básica. E a diferença importante é que a função vai ser usada dentro de uma seleção. Enquanto que a procedure não, a procedure executa uma tarefa e te apresenta um resultado. Ok? Nós apresentamos na procedure com DBMS, né? Ok? Aqui nós estamos simplesmente apresentando com DBMS, mas utilizamos a função onde? Não select, né? Ok? Tudo bem? Você não usa uma procedure dentro de um select, certo? Você vai usar a função. Como vocês usaram funções em SQL, tá certo? Uma função para calcular raiz quadrada, uma função para elevar potência, uma função para colocar em letra minúscula, uma função para colocar em letra maiúscula, assim por diante. Ok? Então é isso, pessoal. Tá? Espero que seja útil para vocês este vídeo, tá certo? E vejam também os outros vídeos para complementar isso que eu falei, né? No caso, vocês podem pensar, poxa, mas eu vou criar um monte de procedure, um monte de função, vai ficar tudo desorganizado, tá certo? Vai ficar onde isso daí? Ele tem um arquivo texto, né, que ele carrega essas procedures e essas funções. Porém,
quando nós aprendermos pacotes, a gente organiza isso direitinho dentro de uma biblioteca, ok? Tá legal? Então até mais, pessoal.